Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Quero ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos aqui reunidos para ouvir e engrandecer o teu nome. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito. Ministra sobre nós para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Eu quero começar a contar essa história, uma história conhecida, a maioria de vocês sabe. A Bíblia começa a relatar para nós que Jesus decide na sua trajetória descer a Jericó. O capítulo 18 relata para nós experiências de Jesus, de milagres, de parábolas. Então, na caminhada, a Bíblia deixa geograficamente que Jesus decide descer a Jericó. Jericó é uma das últimas cidades, quase lá no finalzinho do mapa de Israel. E tinha pouco tempo, Jesus tinha passado pela experiência de curar o cego de Betsaida, e começa essa caminhada de descida. E a Bíblia diz para nós que o burburinho começou a ser proclamado, as pessoas começavam a dizer e saber que Jesus estava descendo em direção a Jericó. Olha para mim, existe uma via que desce de Jerusalém até o final do mapa de Israel. Essa via chama Via Maris, é uma estrada, também conhecida durante muitos como um pedaço da estrada, o caminho de Damasco. Lembra das experiências do apóstolo Paulo? Que ele dizia, na estrada do caminho de Damasco. É um pedaço da Via Maris. Essa estrada que liga Jerusalém até o final de Jericó. A estrada é a mesma hoje. A diferença é que tem asfalto, tem luz, passa ônibus, carro. Naquela época era chão batido, né? Terra avermelhada, terra quente do deserto, porque quanto mais para baixo... lembra que Jerusalém é a parte alta de Israel, ele vai descendo, né? Então, quanto mais para baixo, mais quente, mais calor. Então, Jesus desce a cidade de Jericó. Acompanha a Bíblia comigo. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, olha, ele escuta dizer, como a grande multidão, que Jesus está descendo a Via Maris e que vai chegar a Jericó. A Bíblia traz algumas referências importantes de Zaqueu para nós. A Bíblia diz que ele era um publicano. O que é um publicano? Um publicano era um homem comprometido com a cobrança de impostos através do Império Romano. Então ele podia ser um cidadão judeu, mas que servia e trabalhava para o Império Romano. E é lógico que todo mundo, quando a gente fala de cobrador de impostos, o sentimento é negativo. É de alguém que está extorquindo, é de alguém que está roubando, né?
E a Bíblia deixa essa referência para nós do Zaqueu, que além de publicano, chefe dos publicanos, olha para mim, existem duas situações. Eu podia ser um cobrador de impostos da minha vila, da minha aldeia, e eu podia ser cobrador de impostos, chefe de todas elas. Era o caso do Zaqueu. O Zaqueu era responsável por todas as aldeias dentro da cidade de Jericó. Tudo o que acontecia dentro de Jericó, Zaqueu era o responsável, o cobrador de impostos. Estou falando besteira não, né? É isso aí. Então tá bom. Tá não, confirma. Então... Qualquer coisa eu corrijo. Amém, muito obrigada. Estou precisando dessa ajuda. E aí, o cobrador de impostos, Roma instituiu os valores, né? E todo cobrador de impostos da época, que era esperto, se cobrava 20, ele pedia 30. 20 ia para o Império de Roma e 10 ia para o bolso dele. Isso era o costume, né, de todos os cobradores de impostos. Quem é que lembra de um outro cobrador de imposto que Jesus teve um encontro? Deus. Quem lembra? Levi, cobrador de impostos. Jesus chamava ele de Mateus, né? Se tornou um dos discípulos de Jesus. Então, entenda, não era bem visto um homem que trabalhava para Roma, que trabalhava para o Império Romano. E esse homem, além de ser mal visto pela sociedade, além dos judeus terem muita raiva dele, porque olhavam para ele com raiva, dizer, povo do nosso povo, mas mete a mão no imposto, rouba a gente, porque essa é a cultura geral do cobrador de impostos. Ele tinha uma pequena deficiência física. A Bíblia deixa claro para nós que ele era um homem de pequena estatura, um homem baixinho. Então, amigo, pensa bem, cobrador de impostos, sem moral e baixinho, estava ruim para ele, né? Estava difícil para ele. Imagina, o Zaqueu do tamanho da Yasmin. E aí, o que acontece? Ele sabe que Jesus está vindo, descendo para a cidade de Jericó. Eu preciso que você entenda a cena, porque é egoísmo da minha parte achar que só o Zaqueu subiu, porque ele tinha pequena estatura. Amigo, nós estamos acostumados a ver isso. Quando o jogador do Flamengo chega no aeroporto, é uma confusão danada, que eu não sei honestamente o que eles estão fazendo lá. Perda de tempo, né? Idolatria, bobagem, ficar seguindo aquele manto vermelho e preto horroroso. Mas tem gente que vai, né? E aí, junta aquele povo todo para ficar vendo os jogadores. E aí, como é que faz com as meninas que são menores? Ou elas vão para frente, ou elas pedem licença e empurram alguém, ou sobe em alguma coisa, sobe nas costas de alguém. É assim ou não é? Para tirar uma foto, para chegar mais perto. Vamos entender, não foi diferente na época de Jesus. Quando anuncia, Jesus está vindo, está chegando na cidade de Jericó, todo o povo foi para a beira da Via Mares. E se reuniu lá. E é lógico que houve aquele aglomerado de pessoas. E eu não quero crer, e vou conjecturar, e você não vai me deixar mentir, em nome de Jesus, que não foi só Zaqueu que fez alguma coisa para enxergar Jesus. Mulheres subiram em pedras. Homens subiram em pedaços de estoras de madeira ao longo do caminho. Uns se apoiaram nos outros. A experiência era importante. O Jesus já era um homem famoso. Jesus já era um homem que podia trazer uma mensagem de cura, de libertação, de salvação. Todo mundo queria chegar perto dele. Mas a Bíblia dá para nós que Zaqueu fez algo especial e diferente. Por ele ser pequeno, ele observa que tinha uma árvore, a Bíblia chama para nós de sicômoro, a tradução é figueira brava. É uma figueira que dá um figo bem amargo. E quando você for comigo para Israel, eu vou te levar lá nessa árvore, porque ela está lá até hoje. E ela fica bem numa esquina, bem na esquina dessa travessia da estrada da Via Mares. Zaqueu olha, e qual que é a diferença da figueira normal para a figueira brava? Os galhos da figueira brava são para baixo. A figueira normal cresce assim. A figueira brava cresce assim. Então, ela tinha galhos para baixo, que cresce para baixo e sobe. Então, qualquer pequenininho, igual a Yasmin, trepa na figueira. Porque começa do galho baixo, vai subindo, e chega na parte alta sem a menor dificuldade. Foi exatamente isso que Zaqueu fez. Ele sobe na parte baixa do galho e chega ao alto.
Aí acompanha o que diz as Escrituras comigo. Versículo 4. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com... Então observa que Jesus veio na travessia, olha para o alto da figueira. E quando ele olha para o alto da figueira, está lá o Zaqueu. E Jesus chama Zaqueu pelo nome. E eu preciso dizer para você, o nome Zaqueu significa puro, justo. Olha que pegadinha, né? Um homem tem um nome de puro e justo e ser cobrador de imposto. E aí, Jesus chama Zaqueu. Desce, Zaqueu, que me convém estar contigo hoje na tua casa e passar um tempo com você. Olha, que honra para o Zaqueu, um homem que era excluído da sociedade, um homem que era... as pessoas não davam valor para ele, rejeitavam ele, mesmo ele sendo um judeu, porque ele trabalhava para o governo romano. Ele era um homem de pequena estatura, complicava a vida para o Zaqueu. Ele era um homem rejeitado em todas essas áreas, apesar de ser um homem bem-sucedido. Isso só significa para a gente que dinheiro não significa nada. Se a tua estrutura não estiver preparada, o dinheiro não vai fazer você suficientemente feliz. E o Zaqueu, quando recebe a notícia, olha que honra, Jesus me olha, me chama pelo nome e pede para eu descer da árvore e diz que quer jantar na minha casa, que quer ter um encontro comigo. Zaqueu observou a comoção das pessoas. Zaqueu observou que a cara das pessoas foi a pior possível. Porque eles não estavam julgando Zaqueu, elas estavam julgando Jesus. Elas estavam olhando e dizendo: peraí, nós saímos das nossas casas para vir até aqui, crendo que ele é o Messias, crendo que ele é o Salvador, crendo que ele tem poder para curar, para fazer milagres. E ele, ao chegar aqui, chama o cobrador de impostos e diz que ele deseja comer na casa dele. Que hipocrisia é essa? Que discurso é esse que não se encontra? Que discurso é esse que não se encaixa? Então eu quero começar abrindo meu coração para você, que deixa claro para mim que Lucas capítulo 19 não está contando apenas a história de um homem que fez algo especial para ver Jesus. Essa historinha funciona bem quando a gente conta para as crianças. Quando a gente abre o nosso coração e diz: Zaqueu subiu na árvore. E você canta aquela música que virou pagode, rap, funk e tudo o que podia, como o Zaqueu, né? Eu quero fazer o que for possível para o Senhor me ver. Isso é uma história que é bom contar para os pequenos. Mas deixa eu abrir meu coração para você. Lucas capítulo 19 é uma história muito mais profunda do que isso. Subir na árvore para ver Jesus não é o foco principal dessa história. Não é o alvo principal dessa história. Observa com carinho que eu disse para você que o nome do Zaqueu significava puro e justo. Então o que eu vou dizer para você, Jesus não chamou o Zaqueu para comer na casa dele. Jesus fez um trocadilho de palavras. Jesus disse: o justo, o puro, desce, porque me convém ir para a tua casa. Você entendeu o que eu disse? Ele estava dizendo: tu és o justo, então desce. Tu és o puro que nesse caso fala de ser alguém separado, sem manchas, purificado, santificado. Essa é a tradução. Jesus estava dizendo: você não é o separado, você não é o puro, você não está liberado de qualquer contaminação, desce, porque eu quero ir na sua casa. Então entenda que não foi um encontro aleatório. Jesus não chama ele de Zaqueu, desce da árvore. Jesus diz: justo, desce. Puro, desce. Porque me convém passar a noite, jantar, pernoitar na tua casa. Jesus estava querendo trazer um segredo extremamente importante para a minha vida e para a sua vida. E o Jorge vai traduzir isso, né, varão? Ô, glória, já estava aqui com o braço cansado. E o que quando a pastora me falou dessa oportunidade, eu fiquei pensando o que eu vou falar no sábado. Até que eu falei,
Zaqueu. E 3 coisas eu pude perceber nessa mensagem. A primeira delas talvez a principal, um único encontro com Jesus é capaz de nos fazer voltar à nossa essência original. Como a pastora disse muito bem, o nome de Zaqueu significa homem puro. Um único encontro de Jesus com Zaqueu fez com que o cobrador de impostos, que outrora era ladrão, que outrora pegava além do devido, voltasse para aquela essência do homem puro, homem justo. E o engraçado nesse encontro é que no versículo 3 vai falar, e procurava ver quem era Jesus. E o que me chama a atenção em Zaqueu é que ele ouviu falar de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. Ou seja, Zaqueu naquele momento, ele não estava ali como um mero espectador. Ele estava ali como alguém que não queria apenas ver, mas conhecer. Ele estava aberto ali a todo e qualquer tipo de experiência. E até que Jesus para. Ei, Zaqueu, me convém ficar na tua casa. Ei, Zaqueu, me convém ficar na tua casa. E assim com a gente também. Eu posso falar por mim, eu por vários momentos, por um longo período, eu era um cara como Zaqueu. Eu era um cara totalmente desviado da minha essência original, e num único encontro, como Zaqueu, eu pude retornar à minha essência original. Deus não criou ninguém, nenhum de vocês, para estar vivendo uma vida fora da essência que Ele colocou em vocês. E quando tem alguém vivo aí? Amém. Amém? E quando ele encontra com Zaqueu e ele torna essa essência original, logo vem a renúncia. Porque quando Jesus muda a sua história, você não consegue mais ser o mesmo. Senhor, aqui, eu devolvo 2 vezes mais. E se defraudei alguém, 4 vezes mais eu dou. E hoje houve salvação nessa casa. Aleluia. E hoje houve salvação nessa casa. O grande propósito de Jesus não é apenas se encontrar com você, mas o grande propósito de Jesus e aí? Depois do encontro? É legal? É muito bom. A gente está aqui hoje, o sábado à noite, todo mundo junto, todos os amigos reunidos, a gente está falando de Jesus, estudar a Bíblia é top. Mas e depois daqui? E depois do encontro? Como vai ser? E o que estava de errado antes do encontro? Vai continuar? Ou vai, Senhor, aqui, não é meu, não me pertence, estou devolvendo, estou abrindo mão, estou largando. O segundo ponto, algo que me chamou muita atenção, olhando o capítulo 18, vai falar sobre o finalzinho do capítulo 18, versículo 13. Vai falar sobre a oração de um publicano. Zaqueu era um publicano. E vai falar que o publicano, quando ele orava, ele batia no peito e falava, eu, pecador, tenha misericórdia de mim. Enquanto o fariseu falava, eu sou homem justo, eu sou, se exaltando. E Jesus fala, aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. E quando Jesus encontra com Zaqueu e fala, olha só, você que está aqui comigo, você que está falando, eu sou pecador, como assim tu vai ficar na minha casa? Deus falando, olha só, vou ficar aqui na tua casa. Ele está mostrando que eu não falei para vocês que aquele publicano que conseguiu reconhecer o pecado, eu ficaria na casa, eu exaltaria ele. Ele está falando aqui, eu falei que faria. Eu falei que faria. E quantas coisas Jesus já não te prometeu? Quantas coisas você já não chegou aqui na grande expectativa por ter sido confirmado no seu coração? Ele não prometeu? Ele vai fazer. É ter fé, é confiar, esperar que no momento certo Ele vai passar debaixo da tua árvore, Ele vai passar debaixo da tua figueira, debaixo não, ao lado, a figueira crescia para baixo. Ele vai passar ali do teu lado, vai falar aqui, me convém hoje
ficar na tua casa. É isso. Tem duas linhas teológicas, uma que defende que Zaqueu era um publicano ladrão, que enriqueceu e se tornou rico porque fraudava mesmo, acreditava valores acima do que o Império Romano declarava. E existe uma outra linha teológica que diz que não. Ao contrário da maioria absoluta dos publicanos e cobradores de impostos, Zaqueu era um homem correto. Ele cobrava aquilo que Roma cobrava. Por isso que a Bíblia diz que ele diz, se eu fiz alguma coisa errada com alguém, olha o texto, vê comigo aí. Ele diz, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Por quê? Porque, exatamente pelo costume de ser publicano, eles eram réus confessos. Então, existe uma linha teológica que defende essa segunda opção. Pode ser que ele não tenha sido um ladrão, diferente da grande maioria de publicanos. Por isso que ele diz, se eu fiz algo de errado, eu vou restituir da mesma forma. Porque a facilidade do publicano era de confessar. Então, se ele tivesse roubado, ele dizia, e todos aqueles que eu defraudei, que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Você alcançou? Então, existe uma linha teológica que defende que talvez ele não fosse esse ladrão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, amigo. Por muitas vezes nós somos taxados pelos erros dos outros. Por muitas vezes nós somos julgados pelos erros dos outros. Eu sou pastora da igreja, tem um monte de pastor fazendo bobagem, e a credibilidade chega a mim diminuída. As pessoas olham para mim e dizem, pastor, é tudo igual, pastor faz tudo igual. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não, irmão, em nome de Jesus não faz, não. Porque ainda tem homens e mulheres, profetas de Israel. Homens e mulheres que servem ao Deus vivo de toda a sua alma e seu coração. Então, infelizmente, as comparações acontecem. Zaqueu poderia passar por isso, pelo egoísmo das pessoas, a cara amarrada das pessoas. Nós não queremos contato com você, mesmo você sendo judeu, porque você é um ladrão como todos os outros cobradores de impostos. E ele poderia não ter essa raiz dentro dele. Mas, do mesmo jeito, ele passou pelo confronto, pelo desafio da zombaria, porque foi comparado a um outro publicano, ladrão e cobrador de impostos. Amém. E mais uma situação que me chama muita atenção. A figueira, conforme a pastora falou, a figueira, a árvore que Zaqueu subiu para ali, por ser de pequena estatura, para ele conseguir enxergar Jesus, o caminho que Jesus fazia. A figueira é uma árvore que eu estudando, eu pude entender que os rabinos consideram ela como a árvore do conhecimento. E uma coisa que me chamou muita atenção, e lendo um pouco sobre, vendo até alguns vídeos, o que você tem feito com o conhecimento que você tem adquirido? Será que o conhecimento que você adquiriu até hoje está fazendo com que você enxergue o caminho que Jesus trilhou? Está fazendo que você enxergue o que Jesus está fazendo? Ou você tem estudado, tem buscado conhecimento para tentar achar uma brecha de fazer o que é errado, para tentar achar uma brecha de pecar? O que eu quero falar a figueira, o significado dela é a sabedoria, é o conhecimento. E a figueira que colocou ali Zaqueu em evidência, Adão se cobriu. Adão cobriu a nudez. Então, a figueira é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você lê em Gênesis, era uma figueira. Então, quando você vê, e aí? Esse conhecimento, o conhecimento, para onde está indo o seu conhecimento? Aonde você está investindo esse conhecimento? Será que o seu conhecimento hoje, você está buscando conhecer a Deus para debater? Você está buscando conhecer a Deus para mostrar que sabe mais? Ou você está buscando conhecer a Deus para você estar mais íntimo dEle? Para você estar mais próximo a Ele? Para você saber, eu conheço meu Pai. Eu conheço, na minha identidade lá tem um nome do meu Pai, e eu conheço muito bem Ele, seja o gosto dEle. E assim como eu tenho um Pai aqui na terra, eu tenho um Pai no céu. E assim como eu conheço meu Pai aqui na terra, eu quero conhecer o meu Pai que está lá no céu, me esperando de braços abertos. E será que esse hoje é o seu intuito de conhecer a Deus? Será que hoje o conhecimento que você tem buscado está sendo pedra de tropeço na vida do outro? Ou será que o conhecimento que você tem
Está ajudando? Vem. Será que você está usando o seu conhecimento para tirar a gente do buraco? Ou será que tem gente indo para o buraco porque você é o sabichão? Quem é que Jesus observou debaixo da figueira? Quem lembra? Quem foi o homem que Jesus olhou e disse: eu sei que tu és um homem justo, bom? Quem era? Como era o nome dele? Natanael. Jesus olha e diz: eu sei que tu és um homem bom, um homem justo, um homem que serve a Deus. Aí Natanael diz para Jesus assim: como tu sabes de todas essas coisas? Aí Jesus diz assim: eu te vi debaixo da figueira. Por quê, pastor? Porque exatamente por saber que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma figueira, e foi o fruto que eles comeram que era proibido, e aí se revelou todo o conhecimento, ela continuou carregando sobre ela essa responsabilidade. Então todo Israel, os grandes homens, os homens de Deus, os rabinos importantes, passavam tardes inteiras lendo os pergaminhos, lendo as escrituras, sentados debaixo de figueiras, porque ela era o símbolo do conhecimento. Eles não queriam a parte da revelação do conhecimento do mal, mas queriam a parte da revelação do conhecimento do bem. Queriam aquilo que Deus tivesse para revelá-los. Então eles se sentavam debaixo da figueira e estudavam a Bíblia, a palavra de Deus, a Torá, para entender a vontade perfeita de Deus. Então Deus disse: eu vi Natanael sentado debaixo da figueira, buscando conhecimento, porque quem busca conhecimento, busca entender o que é certo, teoricamente, busca praticá-lo. Não é assim? A palavra diz assim: não basta você saber, você tem que praticar. Então não adianta você buscar o conhecimento, você não vai experimentar e não vai vivê-lo. Você precisa experimentar. Então, já que você está debaixo da figueira, se alimentando do conhecimento, aprende para praticar. Por isso que Jesus falou: Natanael, tu és um homem bom, porque você está buscando estudar para mudar. Você está estudando para ser transformado. Diferente do Zaqueu. Olha para mim. O Zaqueu estava onde? Debaixo ou em cima? Em cima da figueira. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você pode ser puro e pode ser justo, mas o teu lugar nunca será acima de nada. Porque é de embaixo que a gente cresce. É embaixo que a gente recebe tudo que Deus tem para nós. É por isso que a expressão para Zaqueu foi: puro, justo, desce. Porque não é em cima da figueira que se recebe conhecimento para ser transformado. É debaixo dela. É descendo, Zaqueu, que o conhecimento entra e transforma a tua vida. No nome poderoso de Jesus. E o primeiro passo é reconhecer: eu sou um homem pequeno. Eu sou um homem pequeno. Eu sou um homem de pequena estatura. Sabe por quê? Eu sou um homem pequeno. Grande é Ele. Aleluia. Grande é Ele. E me chamou muita atenção quando o Gabriel, ministrando louvor, que ele cresça, que eu diminua. E essa é uma prática diária. Essa é uma prática diária. Porque quando a gente começa a achar que é muito bom, algo que a pastora fala sempre, quando a gente começa a querer levantar muito a nossa espada, Ele recolhe a dele. Então, o primeiro passo é eu entender: eu sou um homem pequeno. Porque a partir do momento que eu entendo que eu sou um homem pequeno, eu vou entender que eu sou dependente dele. Eu vou entender que eu necessito da ajuda dele. Eu necessito dos cuidados dele. A partir do momento que eu entender que eu sou um homem pequeno, eu vou entender que existe um Deus grande que vai na minha frente. E a cada passo que ele dá, ele me chama para perto. Vem, vem. E aí eu entendo que se tem um Deus grande que vai à minha frente, eu sendo um homem pequeno, eu estou tranquilo. Eu sigo a luta, eu vou em frente. Mas quando a gente acha que é um homem grande, quando a gente acha que sou de grande estatura, eu vou começar a ser uma pessoa altiva, autossuficiente, achar que eu sou independente. Independência é morte. Independência de Deus gera morte. O primeiro passo é entender: sou homem pequeno. Sou homem de pequena estatura. Do mesmo jeito que Jesus fez uma jogada de palavras, eu vou fazer com você essa noite. Depois, se você quiser anotar, anote. Relacionamento com o Senhor nunca será sobre
sempre será sob. No português, sobre é o que está acima. Sob, S-O-B, é o que está embaixo. Então, para se desenvolver relacionamento com Deus verdadeiramente e nos tornarmos grandes diante dele, não diante dos homens, eu não posso estar sobre coisas ou pessoas. Eu preciso estar sob, aos pés, prostrado, entendendo quem eu sou e para onde eu vou. Todo o conhecimento que o homem pode adquirir não pode levá-lo a estar sobre. Ele precisa sempre estar sob. Ele precisa sempre estar embaixo, para que a obra do Senhor possa ser feita verdadeiramente. Quando Zaqueu subiu na árvore, buscando conhecer Jesus, ele não tinha ideia que a vida dele podia tomar uma virada radical do jeito que teve, porque eu posso até perder a oportunidade, mas Jesus não perde, não. Quando Jesus olhou para aquele homem, Jesus entendeu na sua alma e no seu espírito: eu preciso fazer Zaqueu voltar ao propósito original. Eu preciso fazer Zaqueu ser aquilo que os seus pais profetizaram para ele, que ele seria um homem puro e justo. E só eu posso fazer com que Zaqueu experimente isso. Só o Senhor pode fazer com que você experimente isso nessa noite, amém? E observando o encontro marcante entre o grande Jesus e o pequeno Zaqueu, a gente vai ver que, pós-encontro, Zaqueu totalmente chocado. Uau, o grande Jesus está aqui comigo. Ele começa a colocar diante de Jesus as suas conquistas ali. Se eu defraudei, 4 vezes mais eu vou dar. Se eu fiz, vou restituir. E hoje a pergunta que fica clara é: e o que a gente está disposto a fazer? O que eu estou disposto a abrir mão? Minhas conquistas ilícitas, tudo aquilo que tem me prendido a um passado, que me impede de dar um passo e começar a caminhar, ao ouvir o chamado dele, ao ouvir que hoje me convém ficar na tua casa. Desce, que hoje me convém ficar na tua casa. E o que eu estou disposto a abrir mão? A gente às vezes se prende a tantos detalhes terrenos, a tantas conquistas, as coisas tão banais, onde Jesus está chamando a gente para uma vida nova. Aleluia. Jesus está chamando a gente para uma vida de renúncia, onde eu começo a entender que o Evangelho, ele é renúncia. O Evangelho, ele é a todos os dias uma nova conquista, mas entendendo que eu estou abaixo dele. Amém. Entendendo que as minhas conquistas são para a honra e para a glória dele. Aleluia. Até porque, se não for para glorificar ele, qual propósito tem? Então, o que me chama a atenção é, Zaqueu foi um homem não foi, parafraseando, né? Não foi um cara que veio só à frente: Senhor, eu entrego minha vida a Jesus. Não, ele saiu daqui falando: olha só, é a bebida que está me prendendo? Show, sai. É isso? Sai. Chuta. Então, assim, ele abriu mão. E o que hoje tem nos prendido tanto? Será que aquilo que você faz quando ninguém vê é mais poderoso do que Jesus? Será que é mais válido eu continuar tendo uma vida tão, desculpa o termo, medíocre, em situações que eu conheço, que não vai dar certo, sei que não agrada a Jesus? Será que vale tanto a pena assim eu me prender? Mas eu gosto tanto. Mas, cara, vai me fazer uma falta. Vai me fazer uma falta eu saber que Jesus veio na terra, buscou os que estavam separados, e eu fiquei. Isso vai me fazer falta. Vai me fazer falta eu entender que eu estou vivendo longe dele. É difícil a gente alcançar esse entendimento do que é ter uma vida reta, do que é ter uma vida justa, do que é voltar à essência. Mas uma vez que a gente tem ciência da nossa origem, a gente vai entender que a gente não deve sair dela.
A gente deve entender que a nossa vida deve ser pautada naquilo que Deus nos chamou. Aleluia. E o pequeno Zaqueu, homem puro e justo, conseguiu entender isso. Quando ele volta para o propósito inicial, porque essa é a grande obra de Jesus na vida dele, automaticamente, quando o homem volta para o seu propósito original, nada é difícil para ele fazer. Não é difícil para ele abrir mão das coisas erradas. Não é difícil para ele abrir mão de qualquer outra circunstância. Por quê, pastor? Porque ele não está mais vivendo o propósito dele. Ele agora vive o propósito que Deus tem para ele. É por isso que a Bíblia diz para nós que assim que Jesus entra na casa dele, olha o discurso de Jesus, dele. Zaqueu se levantou e disse: Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele volta para o propósito inicial da vida dele, sim ou não? Como era o nome dele? Puro. Como era o nome dele? Justo. Então ele diz: o primeiro ato que eu vou fazer é aumentar a minha justiça diante de Deus. Eu vou praticar tzedakah, eu vou praticar atos de misericórdia. Eu não sou justo? Esse não é o propósito de Deus para a minha vida? Senhor, eu resolvo entregar metade dos meus bens para ajudar aos pobres. Pode parecer bobagem para você que está lendo, mas pergunta para um rico se ele está disposto a abrir mão metade do dinheiro que ele tem para dar para os pobres. Nem o pobre. Exatamente. Por quê? Porque não conseguiu ainda entrar na plenitude do propósito. Quando você está dentro da plenitude do propósito, não é pesado para você fazer aquilo que arde no teu coração. Não é pesado abrir mão de certas coisas. Por quê? Porque eu deixei de ser Zaqueu e passei a ser um homem segundo o propósito de Deus, puro e justo diante dos olhos do Senhor. Amém. E a gente começa a enxergar isso. A gente começa a enxergar, como a pastora falou, a facilidade. Porque é como diz Mateus 11, 28. Troca o fardo. O fardo dele é leve, é suave. E quando ele está contigo, o peso vai para ele aqui, ó. Ele te dá um fardo leve. Meu jugo é suave. E não tem mais o peso, não tem mais a obrigação, não tem a imposição. Ei, você entendeu. Eu sou justo, eu sou puro. E nele o cumprimento da justiça é leve. E nele o cumprimento o caminhar puro é fácil, porque ele está do teu lado. Eu conheço um Deus que é das causas impossíveis, amém? Amém. Amém? Você acha que para Deus seria difícil te ajudar numa vida justa? Alguém? É difícil? Para Deus nada é impossível. Aleluia. Mas o primeiro passo é seu. Deus, ele não vai te pegar pelo braço e falar: "Sê tu justo". Justo. Não, você tem um livre-arbítrio. Cara, você escolhe, você tem o poder de fazer a sua escolha. E como Zaqueu falou, ó, aqui, eu entendi. Ele não está chamando o homem Zaqueu, ele está chamando o puro. Ele está chamando o justo. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Eu vou devolver, caso eu tenha defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, dá o primeiro passo. Resolva dar o primeiro passo, que a partir do momento que você dá o primeiro passo, Ele te pega pela tua mão e te leva para caminhar. Aleluia. E começa a te mostrar que com Ele não é difícil. Para muitos que estão lá fora, vai falar: cara, tá sábado à noite dentro de uma igreja. Ih, tô fora. É impossível tu me ver sábado à noite na igreja. Tô falando isso porque eu falei isso, já falei isso antes de estar aqui. Tá sábado à noite, sexta-feira, aí, tá doido, tá na igreja. Mas quando a gente dá o primeiro passo, não é tão difícil. Porque é Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda, Ele é amigo, Ele é socorro presente. E Ele está disposto a caminhar do seu lado. Mas você precisa entender que o primeiro passo é seu. Ele é educado, Ele é carinhoso. Como diz em Apocalipse: eis que estou à porta aí, bato. Se tu ouvir, se tu decidir abrir, se tu quiser abrir, cara, eu vou entrar, vou cear contigo. A gente vai ser amigo, tal, mas se tu não quiser, a escolha é sua. A escolha está na tua mão.
Só depende de você. O primeiro passo é seu. O primeiro passo de uma caminhada longa. E vai ter crise, vai ter guerra, mas Ele está do teu lado. Quem vai lutar a tua guerra é Ele. Aleluia. Quem vai te fazer vencer as crises é Ele.